Salve, salve! Estamos de volta. Vem comigo. Ética e relações interpessoais. Curso técnico em informática. Continuando a nossa aula sobre governança corporativa. Agora abordando alguns modelos de governança corporativa. Vamos hoje estudar 5 modelos. O modelo japonês, o modelo alemão, o modelo anglo-saxão, o modelo latino-americano, o modelo latino-europeu, não necessariamente nessa ordem, está bem? Está numa ordem para nós podermos compreender a evolução da governança. Nunca tirem da sua mente a seguinte estrutura. Nós temos os donos do negócio e nós temos os agentes, está bem? Nunca se esqueçam desse esquema. A governança, ela existe para minimizar o conflito de interesses entre os donos, os sócios e os agentes. Então, cada modelo vai abordar essa relação entre, deixa eu colocar aqui sócios, entre os sócios e os agentes, os administradores. Iniciando pelo modelo anglo-saxão. No modelo anglo-saxão, que pelo nome já nos indica onde ele é bastante utilizado, no Reino Unido e nos Estados Unidos, há uma separação entre os administradores do negócio e os acionistas. Então, de um lado tem o administrador, do outro tem o acionista. Há uma separação, tá bem? O acionista tem uma separação entre o administrador e o acionista. Deixa eu colocar aqui direitinho. Pronto. Há uma separação. Há papéis diferentes para cada um. Os acionistas, eles têm um poder hierárquico, ou seja, hierarquicamente, eles estão superiores ao administrador. Mas isso não quer dizer que eles põem a mão na massa, que eles dirigem a empresa. Percebe, então? O acionista, ele é proprietário da empresa, hierarquicamente ele está em um nível superior, mas ele não põe a mão na massa. Quem põe a mão na massa, quem administra, é o administrador em nome do acionista. O que é que a governança corporativa faz para alinhar os interesses do administrador e do acionista? Tanto diretores como os acionistas fazem parte do conselho de administração, que veremos daqui a pouco. Mas as decisões mais importantes, elas são voltadas pelos acionistas, certo? Uma expansão da empresa, uma fusão da empresa, são os acionistas que decidem, não os administradores, tá bom? Modelo japonês. O modelo japonês, ele é um modelo mais familiar, ligado a corporações familiares. Por quê? Porque nesse modelo, certo? Os acionistas fazem parte da rotina do trabalho. Os acionistas, eles estão dentro da rotina do trabalho. Eles tanto são proprietários, como eles agem, eles trabalham. As principais práticas do acionista nesse modelo japonês são as seguintes. Olha só. Olham para os acionistas como gestores. Então, o acionista também é um gestor da empresa. Ele não é só o proprietário, ele está gestando. O acionista no modelo japonês, ele coloca a mão na massa. Há um conselho administrativo que é formado pelas partes interessadas. E é um modelo financeirizado. O que isso quer dizer? Há um agente financeiro, que pode ser um banco, dando o suporte econômico à empresa. No próximo modelo que nós vamos assistir, nos próximos modelos que vamos estudar, essa participação do banco, ela é cada vez mais frequente, certo? Dentro da empresa. Até mesmo o modelo japonês. O banco pode ser um acionista da empresa. Mas, por exemplo, no modelo alemão, tá bom?
a participação dos bancos é constante, certo? E eles também têm participação na administração da empresa. Percebe, então? Eles não estão aí na empresa apenas para dar um suporte financeiro ou para resolver problemas em épocas de dificuldade financeira. A participação deles é constante. Quanto ao conselho administrativo, esse modelo alemão, ele prevê 2 níveis de órgão. Tem o conselho de administração, que é composto por executivos que trabalham no dia a dia do negócio, e o conselho de supervisão, composto por pessoas que não fazem parte da gestão. Então, olha só, existe o pessoal que põe a mão na massa, os administradores, executivos que trabalham no dia a dia do negócio, e os acionistas, certo? Eles supervisionam o trabalho dos executivos, percebe? Então, é o conselho de supervisão. Quem não está com a mão na massa, mas supervisiona. É como nós falamos naquela linguagem popular, né? O boi engorda com o olhar do dono, né? A empresa ela prospera quando o dono está de olho nela. O modelo latino-americano é um modelo cuja principal característica são as privatizações e a abertura ao mercado, né? A América Latina ela tem se evidenciado nos últimos tempos com privatizações de empresas estatais. Os interesses da gestão se sobrepõem das partes interessadas. Por exemplo, vamos tomar uma empresa que está em vias de ser privatizada. O Banco do Brasil. Banco do Brasil, ele vai ser privatizado ou não? Quem vai decidir é a gestão, no caso, o governo. Se o governo decidir privatizar o Banco do Brasil, ele não vai dar nenhuma satisfação ou pouca às partes interessadas. Por mais que os funcionários façam greve, reclamem, não acabe com os nossos empregos, nós passamos em concurso público e etc. Se a gestão decidir, está decidido, será privatizado como outras empresas foram privatizadas no passado, percebe então? A gestão decide e o seu interesse se sobrepõe. Se a gestão achar que é melhor que a empresa seja privatizada, ela não vai dar atenção às queixas dos funcionários. Por exemplo, né? Há uma divisão entre propriedade e não há divisão, perdão, entre propriedade e capital. O proprietário da empresa, ele também é aquele que representa o capital nela. Nesse modelo, gente, as tomadas de decisão, elas tendem a ser benéficas apenas para as camadas mais altas da organização. Certo? Então, os grandes executivos do Banco do Brasil, os grandes executivos mesmo, eles vão ser recolocados no mercado de trabalho, mas os pequenos, por exemplo, se o Banco do Brasil for privatizado e muitas pessoas, né, perderem seus empregos, digamos assim, não há mercado para absorver tanta mão de obra nos outros bancos, tá bom? Ainda mais porque nós sabemos que o setor bancário financeiro passa por um processo de automação do trabalho, né? Cada vez mais a gente resolve nossos problemas, nossas questões no banco, sem precisar do elemento humano. Eu, por exemplo, eu não sei quando foi a última vez que eu precisei ser atendido por um funcionário do banco no qual eu tenho uma conta. Eu geralmente vou para um caixa eletrônico, pelo aplicativo eu resolvo praticamente tudo, sem precisar. Há uns 2 ou 3 anos que eu não converso com ninguém da agência do banco onde eu tenho uma conta, percebe? Isso é automação. Eu estou quase todo dia na agência, eu estou no caixa eletrônico, eu saco dinheiro, faço transações e não preciso entrar no banco para conversar com nenhum agente humano. Modelo latino-europeu. O modelo latino-europeu, gente, ele é adotado por empresas familiares ou controladas por grupos consociados. Nele, há uma concentração de propriedade e as forças de controle são internas, né? As forças externas, elas não são atuantes. E há uma proteção,
certo? Para os acionistas maioritários, e os acionistas minoritários não têm tanta proteção nesse modelo, tá bom? Agora vamos falar sobre as estruturas. Já vimos os modelos, agora como é uma estrutura de uma governança corporativa. Vem comigo. Classificação dos sócios. Como é, né, o que é um sócio de uma empresa? O sócio, certo, é aquele que possui ações. Vimos isso nas sociedades anônimas, ou ele possui cotas numa sociedade limitada, tá bom? Os proprietários de ações preferenciais, eles não têm direito a voto. Quem tem ação ordinária tem direito a voto, um voto por ação. Nós temos os sócios majoritários, que possuem a maioria do capital votante, e eles são detentores da gestão da empresa, certo? Porque como eles têm a maior parte dos votos, eles podem tomar decisões que os beneficiem nessa gestão, ó, eles se destacam. E tem os sócios minoritários, que ele tem direito a voto, mas sozinhos não tem poder de decisão, tá bom? Isso aqui é com relação aos sócios, tá bom? Os sócios, anualmente, eles têm que se reunir, seja para uma assembleia ou para uma reunião de sócios. Uma reunião é quando os sócios se reúnem, e esse evento, ele tem procedimentos simples, uma reunião. Os funcionários se reúnem, os sócios se reúnem para discutir alguns assuntos. A assembleia é algo mais complexo, mais formal. Ela inclui uma convocação, a chamada, uma ata. A legislação obriga que assembleias e reuniões ocorram anualmente, ainda que não haja administradores a serem eleitos ou lucros a serem distribuídos. Uma observação: empresas menores, principalmente microempresas, elas podem realizar apenas a reunião de sócios, porque realizar uma assembleia de sócios é algo dispendicioso, é um gasto, é um investimento alto. Uma assembleia é um grande investimento que a empresa faz para realizá-la, tá bem? Turma, agora temos aqui o modelo, ó, a estrutura do sistema de governança corporativa. Nós encontramos o conselho de administração, o conselho consultivo, os comitês do conselho de administração, políticas de gestão, conselho fiscal e auditoria independente. Vamos ver cada um, não necessariamente nessa ordem, mas quase nessa ordem. Bom, o conselho de administração é um órgão colegiado, ó, pode ser formado pelos acionistas da empresa, dependendo do modelo, os acionistas e os administradores, tá bom? Ele é o principal componente do sistema de governança. É ele que é encarregado do processo decisório e das decisões. Temos outro elemento, que é o conselho consultivo. O conselho consultivo, ele vai assessorar o conselho administrativo. Tem um assunto, por exemplo, a fusão da empresa com outra empresa. O conselho consultivo, ele vai estudar essa questão da fusão, vai prever cenários e ele vai dar o seu parecer ao conselho administrativo. Olha, nós achamos interessante essa fusão ou nós não aprovamos a fusão. O conselho administrativo, ele segue as decisões do consultivo se ele quiser. Ele só quis um parecer, mas ele não precisa assumir. Então, o consultivo, ele não tem poder decisório. Ele é uma assessoria, elabora pareceres. Ele dá uma opinião, pronto. O conselho consultivo, ele dá uma opinião sobre o assunto. O administrativo segue se quiser, tá bom? Continuando. Temos os comitês do conselho de administração. Olha só. O conselho de administração, ele é responsável pela administração da empresa, pelas decisões. O conselho sozinho, ele não consegue fazer isso. Ele precisa de ajuda. Então, ele cria o quê? Ele cria comitês. Esses comitês é que vão garantir que a empresa atue dentro dos princípios da governança corporativa, como transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Olha só alguns exemplos de comitê. Comitê de auditoria, comitês de risco,
comitês de pessoas e recursos humanos, comitê de responsabilidade social e corporativa, comitê de inovação, comitê de estratégia, de sucessão e comitê de remuneração. Então, olha só, esse comitê aqui, ele vai atuar numa área do conselho de administração, por exemplo, gestão de pessoas e recursos humanos. O conselho administrativo não consegue, não consegue, até pela sua própria característica, cuidar dessa área. Então, ele delega um comitê que vai cuidar dessa área. E aí ele vai delegando. São pessoas de confiança do conselho de administração, tá bom? Política de gestão e controles internos. Aqui eu vou ter que ler o conceito para a gente entender direitinho o que é. Olha só. É um processo efetuado pela gestão e demais funcionários, cuja finalidade é estruturar a governança. Para quê? Olha só. Gestão e controles internos. O que é que isso nos faz evocar? O que é que isso evoca na gente? Os riscos do negócio. Então, esse elemento da estrutura da governança, ele existe para enfrentar os riscos do negócio e para fornecer uma segurança à empresa. Vamos controlar os processos, a gestão, certo? Para que a gente não se envolva num risco alto, que tenhamos uma segurança de que nossos objetivos sejam alcançados. Quais são os objetivos? Esses 4 aqui citados, mas claro que o principal objetivo da empresa é o lucro, ser lucrativa, ter longevidade e ser sustentável, tá bom? Auditoria independente. Veja bem, olha só a quantidade de informações que estão diante de um administrador de uma empresa, de um agente. Uma ou outra informação pode passar despercebida, somos humanos. Ou a transparência, ela é tão frágil nessa empresa que algumas informações não aparecem, precisam ser estudadas. Quando a empresa vê a necessidade de descobrir mais um pouco sobre seus processos internos, algumas informações, ela contrata uma auditoria independente. O que é que ela faz? É um processo de análise e validação das informações financeiras e patrimoniais de um negócio por uma empresa isenta e externa. Essa empresa isenta e externa, ela vai estudar a sua empresa. E ela vai descobrir algumas informações e organizar algumas informações que você não tinha se apercebido delas. Ela vai mostrar para você. Quando se trata de levantar e organizar informações, poucas coisas são tão efetivas quanto uma auditoria independente. Ela é muito efetiva, a auditoria independente. É um olhar externo, certo? Um olhar de quem está por fora, vendo o que está ocorrendo dentro da sua empresa. O Conselho Fiscal, qual é a sua principal atribuição? É fiscalizar as reuniões do Conselho de Administração e outros assuntos da gestão da empresa. Vai fiscalizar o quê? Vai fiscalizar, por exemplo, os atos dos administradores, vai fiscalizar o quê? O relatório anual da administração e na Assembleia Geral ele vai dar o seu parecer, se aprova ou não, por exemplo, as contas da empresa, as demonstrações financeiras do exercício social. E geralmente, numa assembleia, na hora que o Conselho Fiscal toma a palavra, olha, o clima fica tenso. O clima fica tenso porque o Conselho Fiscal ele vai emitir alguns pareceres que podem desagradar os administradores, mas ele vai emitir pareceres, porque a sua função é essa, fiscalizar, opinar sobre algumas questões, né, da empresa que estão sendo decididas na Assembleia, a modificação do capital social, incorporação, fusão, cisão, distribuição de dividendos. E o Conselho Fiscal ele tem por obrigação denunciar a administração e, se eles não tomarem providências à Assembleia Geral, erros, fraudes
ou crimes que descobrir na empresa, além de sugerir providências úteis à companhia. Então, o Conselho Fiscal, muitas vezes, ele vai ser aquele delator que nós estudamos em aulas anteriores. Ele vai delatar os crimes que estão sendo cometidos por administradores ou até mesmo por sócios da empresa, por que não dizer, tá bom? Para pequenas e microempresas, nós temos algo diferente com relação a essa questão da estrutura. Olha só, turma. Pronto. Turma, nós sabemos que uma microempresa é aquela que possui um faturamento anual até R$360 mil. E uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, ela possui um faturamento de até R$4.800.000, acima de 360 mil até 4 milhões. A gente olhando para essa pequena e microempresa, com faturamento desse tamanho, nós já podemos imaginar empresas que são, de fato, pequenas, inclusive em estrutura física. Não dá para comparar uma empresa que gera 300 milhões de reais, ela tem uma estrutura muito maior que uma empresa que gera, né, que tem um faturamento de 360 mil reais, ou 300 mil, pode ser menos, tá bom? Essa estrutura que eu lhes apresentei agora há pouco, estrutura que fala em conselho de administração, conselho consultivo, comitês do conselho de administração, políticas de gestão e controles internos, conselho fiscal e auditoria independente, é uma estrutura que está voltada para grandes e médias empresas. Empresas que possuem, por exemplo, um bom número de colaboradores, um grande número de pessoal. Para pequenas e médias empresas, esse modelo ele tem suas limitações, certo? Pequenas e microempresas, elas até podem ter alguma ação de governança corporativa, mas são tímidas. Há alguns desafios. Por exemplo, uma pequena ou microempresa, ela não consegue visualizar os benefícios da governança corporativa. Além disso, são empresas de faturamento pequeno. E para você implementar práticas de governança corporativa, o investimento é alto. Eu já vi empresas que fecharam porque eram empresas pequenas e que tinham uma estrutura de empresa grande. Tinha diretoria, tinha conselho. Gente ganhava muito dinheiro para não fazer nada. Só pelo título, eu sou diretor financeiro, eu sou diretor de marketing, eu sou diretor de vendas. Uma empresa que uma pessoa só poderia assumir essas funções, porque era uma pequena empresa, uma microempresa, tá bom? Por isso, ó, falta de pessoal, elas possuem estrutura enxuta. Muitas empresas são familiares, uma padaria, boa parte delas é uma empresa familiar, é tocada por familiar, certo? Os funcionários são poucos, mas no caixa tem o pai está no caixa, a filha é um atendente, o filho faz o pão, percebe? São empresas familiares. Não é necessariamente precisam ter uma estrutura de grande empresa. E falta de formação mesmo, né? Empresa familiar, pequenas empresas, muitas vezes elas são formadas por pessoas, certo, que não têm aquela formação na administração, certo? Elas têm o espírito empreendedorista, tá bom? Então, nós temos necessidade ainda, é um desafio, de desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para as pequenas e microempresas. Mas isso não quer dizer que não há. Nós temos, por exemplo, a ITG 1000, Interpretação Técnica Geral 1000, que ela cumpre parte dessa ausência de governança corporativa ao tornar obrigatórios para micro e pequenas empresas a elaboração dos seguintes instrumentos. Então, olha só, esses 4 itens, A, B, C e D, são, certo, instrumentos obrigatórios para micro e pequenas empresas, né? Para uma lojinha, uma loja pequena, uma barbearia, um salão de beleza, uma padaria.
toda pequena e microempresa deve estar, né, preocupada, né, ocupada nessa questão. Ó. Um plano de contas simplificado, pelo menos, não é? As entradas e saídas, né, certo? O quanto você vendeu, pagamento de fornecedores, né? Pagamento de matéria-prima, gastos com energia, com água, se sua empresa deu lucro ou deu prejuízo. É um plano de contas simplificado. Nós temos modelos que são simplificados, certo? Justamente para que uma pequena e microempresa ela possa elaborar essas informações, está bem? Atuando dentro da lei, mas não necessariamente com aquelas informações, o excesso de informações que uma empresa grande tem que demonstrar, né? Balanço patrimonial, balanço social, tá bom? A empresa pequena, ela deve mostrar apenas o seu balanço patrimonial, está bem? Qual é a saúde financeira dessa empresa? Para o governo quer saber pelo menos isso, como é que está a sua empresa, a saúde financeira dela. Demonstrar resultados do exercício, que é exercício, né? O ano, né? 2022. Ao final de 2022, a empresa tem que mostrar o resultado do exercício. As entradas foram maiores que as saídas ou as saídas maiores que as entradas? Como é que está a sua situação? A empresa precisou recorrer a um banco para fechar suas contas? E a demonstração dos fluxos de caixa. São 4 obrigações que toda pequena e microempresa deve disponibilizar para a sociedade, tá certo? Opa! Nossa aula teve como referências, olha só, essas 6 obras, Blanchard, O Poder da Administração e da Ética, ó, essa obra aqui, IBGC, Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, tá bom? Fernando de Almeida Santos, A Ética Empresarial, Sru Robert Henry, Ética Empresarial, a Gestão da Reputação. Também de Robert Henry, olha só, Ética Empresarial. E de Mota e Freire, Ética na Administração Pública. Se você quiser aprofundar toda a discussão, todo o conteúdo dessa aula, recomendo que você recorra a essas obras, sendo que, pelo menos essa, eu lhe asseguro, que está disponível na internet em formato de PDF. Você pode baixar e estudar. Mas agora a gente vai para aquele momento da aula que todos nós aguardávamos, porque agora é hora de praticar! Hora de praticar! Vem comigo, vamos resolver algumas questões, alguns itens. Será que você entendeu a aula? Cajazeiras, Canavieira, Jatobá do Piauí? Vem comigo. Primeiro, com base no que você estudou nessa aula, marque as afirmativas a seguir. Com V, quando forem verdadeiras, e F, quando forem falsas. É um enunciado clássico dos meus itens. Vamos lá. Governança corporativa. Conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa. Com qual objetivo? Com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. É verdadeiro ou é falso? Turma, nada mais verdadeiro. Governança corporativa é isso. É um sistema de processos que vão garantir a ética, transparência e gestão. Ou seja, que os sócios tenham os seus interesses respeitados pelos agentes, pelos administradores, tá bom? Vamos lá. Segunda, princípios da governança corporativa. São 4. Vamos ver se os 4 estão aqui. Vamos lá. Transparência, ok. Transparência é um princípio da governança corporativa. Equidade, sim, equidade é um princípio da governança corporativa.
Prestação de contas, sim, prestação de contas é um princípio da governança corporativa. Responsabilidade corporativa, sim, é um princípio da governança corporativa. Então, nós temos, olha só, nós temos transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. A resposta é V. Então, temos V e V. Vamos para a terceira. Será que vamos fechar a linha VVV? Vamos olhar alternativas? Olha, pela alternativa já podemos despachar a B e a C. Então, ou é tudo V, ou a última é F. Vem comigo. Coloca a resposta no chat. Atenção. Uma instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Resposta é V ou é F? Atenção, turma. De fato, não é uma instituição de destaque no Brasil no que diz respeito à governança corporativa é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Resposta é a letra V. A sequência é a sequência da letra A. V, V, V. Canjazeiras, Canavieira, Jatobá do Piauí, gente linda, maravilhosa. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vamos responder mais uma? Vamos responder mais uma? Então, vem comigo. A segunda é muito fácil. Nem precisamos de tempo para discutir. Instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil é o Conselho Federal de Contabilidade? Não, não é. Nós já sabemos a resposta pelo primeiro item, pela primeira questão. Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC? Não. Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis? Muito menos. O IBAMA não é, certo? O IBAMA não é uma instituição que é destacada na elaboração. Até podemos encontrar práticas no IBAMA de governança corporativa, mas elaboração de políticas, não. Não, o IBAMA não é. Ele é um cliente, digamos assim, da governança corporativa. IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, exatamente, é a letra D, não é? Nós vimos aqui na primeira questão, olha só. Uma instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, a resposta correta é a letra D. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma linda, maravilhosa, turma que resiste a tirar notas baixas. É uma turma que se recusa a errar. É uma turma que busca, mata a cobra e mostra o porrete. Bom, na terceira, nós vamos tratar de princípios da governança corporativa. Então, vamos aqui recordar que princípios são esses. Vamos botar aqui.
aqui, ó, nesse slide aqui, em que falamos do comitê do conselho de administração, nós vimos quais são os princípios, ó. Os princípios são princípio da transparência, princípio da equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. São 4 princípios. Na primeira questão, nós já havíamos visto isso. Só quis mostrar para vocês onde estava, certo? Na aula. Nossos itens são elaborados a partir da aula. Está bem? Ó? Mais uma vez, ó. Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então, olha só. Vem comigo. Terceiro item. Qual princípio vai ser comentado, descrito aqui em cima? Vem comigo. Disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, que são as partes interessadas. É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso. Qual princípio da governança corporativa foi descrito logo acima? Foi a transparência? Foi a equidade? Foi a prestação de contas? Ou foi a responsabilidade corporativa? Vamos analisar aqui. Ó, disponibilizar dados e informações. Aqui é uma prestação de contas. Só que tem uma característica dessa prestação de contas. Ela é direcionada aos stakeholders, às partes interessadas, e essas informações, elas devem ter, por exemplo, fácil acesso. Nós estamos falando de transparência. A prestação de contas deve ser transparente. Eu usei o exemplo do vidro. O vidro é uma divisória que não me impede de ver o que está do outro lado. Uma prestação de contas numa empresa, ela deve ser transparente. Ela deve demonstrar, de fato, aquilo certo que ela está dizendo. Ela não pode esconder. Não pode ser um vidro fumê, não é? Com película. É um vidro sem película, que eu posso enxergar ao outro lado. Nenhuma informação pode ser omitida. Por isso, numa governança corporativa, a transparência é fundamental, certo? Nossa resposta, então, é a letra A. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Quarto item. Mais uma vez, vamos identificar qual princípio da governança corporativa foi descrito acima. Então, vamos ler um conceito, e esse conceito vai trazer um princípio da governança corporativa. Já sabemos que são 4. Estão aqui, letra A, B, C e D. Um desses 4 aqui é o princípio que vai ser descrito aqui em cima. Então, vamos lá. Olha só. Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou do nível de participação na empresa, independentemente do cargo que ocupam ou do nível de participação na empresa, todas as partes devem ser tratadas de forma justa e igual. A pergunta é, já sabemos que não é transparência. Transparência foi citado na questão anterior. A pergunta é, isso aqui está descrevendo responsabilidade corporativa, prestação de contas
ou equidade? Qual é a sua opinião? Coloca no chat. É responsabilidade corporativa, prestação de contas ou equidade? Tá? Vamos analisar esse conceito em partes para termos agora uma ideia da resposta correta, do gabarito. Vejam bem. Aqui fala que todas as partes interessadas, todas, ou seja, todos os stakeholders, todo mundo, independente do cargo que ocupam, ó, pode ser um cargo de direção, pode ser um cargo de baixo escalão, e do seu nível de participação na empresa. Ele pode participar de um conselho administrativo ou consultivo, ou ser um colaborador de processos mais simples. Aqui fala que essas pessoas devem ser tratadas de forma justa e igual. Nós trabalhamos dois conceitos agora há pouco e mostramos a diferença que há entre eles. Nós falamos sobre o que é igualdade e o que é equidade. E nós percebemos que há uma diferença. A igualdade trata as pessoas de forma igual. A igualdade, ela não garante a justiça. Ela não garante que uma decisão vai ser justa. A mãe às vezes fala, eu trato os meus filhos todos de forma igual, mas não é porque ela disse isso que suas decisões, elas são decisões justas. Certo? A equidade, por outro lado, ela se preocupa com a justiça, tratar as pessoas de forma justa. Vamos dar uma olhada agora aqui atrás, olha só, num desenho que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ó, vou apagar. Ah, não posso apagar mais não. Olha assim, ó. Igualdade, ó. Todas as pessoas receberam um caixote. Eu tratei as pessoas iguais, mas eu gerei injustiças, ó. Esse enxerga tudo. Esse enxerga mais ou menos, esse não enxerga nada. A equidade vai cuidar da justiça, ó. Se esse precisa de 3 caixotes para ele. 2 e 1. O que eu tenho que assegurar é a justiça, que todos tenham acesso. Bom, dito isso, fica mais fácil agora resolvermos essa questão. Fica agora bem mais fácil, não é? De recebermos a questão. Deixa eu chegar até lá. A gente voltou muito. Para aprender é assim, gente. Estudar é assim. Estudar é idas e voltas. Idas e vindas. Vai e vem, não é? Opa, passei até demais. Tá? Então vamos lá. Ó. Tratar de forma justa e igual, ó. De forma justa. Esse princípio aqui é o princípio da equidade. As pessoas tratadas de forma justa e igual, né? Respeitando as suas necessidades, suas características. Por exemplo, uma forma de equidade nas empresas que vamos tratar na próxima aula. A questão da inclusão. Se uma empresa ela admite em seus quadros e ela é obrigada a admitir em seus quadros uma pessoa com deficiência física, ela não pode dizer assim, olha, eu trato aqui todo mundo de forma igual, então você vai ter que dar um jeito de subir as escadas para chegar até o seu escritório, o seu local de trabalho, falando isso para um cadeirante. Não pode ser assim. Tratar segundo a equidade significa que eu vou ter que adaptar a minha empresa para esse cadeirante, para essa pessoa com deficiência física. Eu vou tratar o diferente
de modo diferente, de forma justa. Um cadeirante não pode subir as escadas. Então, eu não posso tratar um cadeirante como igual aos demais funcionários. Não posso. Eu tenho que tratar ele de forma diferente. E a legislação vai obrigar as empresas a terem acessibilidade. Aqui em Teresina, nos últimos dias, um grande shopping foi chamado a atenção do Ministério Público sobre a falta de acessibilidade ao cinema, certo? Ele foi autuado porque não há acesso fácil para os cadeirantes a algumas salas do cinema, tá bom? Acessibilidade é uma lei. Recordando quando a gente falou de deontologia, da questão do dever? Nós temos o dever moral de tornar o mundo mais acessível para um cadeirante, por exemplo. Como a gente não cumpre o nosso dever, o governo cria uma lei. Aí o que era um dever moral vira uma obrigação, uma coação. Você tem que fazer isso, senão você age fora da lei. Vamos lá. Agora vamos falar de elementos da estrutura. Ó. Saímos dos princípios e agora vamos para os elementos da estrutura. Vamos recordar quais são esses elementos. Ó. Vamos voltar ao slide. Recordar sempre é bom. Vem comigo. Vem comigo. Olha só, mais um. Aqui, ó. Os elementos são, olha só, conselho de administração, conselho consultivo, comitês do conselho de administração, políticas de gestão e controles internos, conselho fiscal, auditoria independente. Então, nós vamos fazer a leitura daquele mini texto, daquela definição, e nós vamos identificar qual elemento da estrutura, né, está descrito nesse pequeno texto, nessa frase, né, nessa afirmação. Olha só. Processo de análise e validação das informações financeiras e patrimoniais de um negócio por uma empresa isenta externa. Vamos destrinchar. É um processo de análise, perdão. É um processo de análise. Do quê? Das informações financeiras e patrimoniais de um negócio. Mas quem realiza essa análise? Uma empresa isenta e externa. Veja bem, tudo aquilo que é isento e externo é independente, imparcial. Vai ter acesso às informações da empresa? Todas elas. Nada pode ser omitido. E vai dar um parecer sobre a saúde financeira da empresa, sobre o seu, né, o volume de negócios e assim por diante. É o Conselho Fiscal? Não. Que o Conselho Fiscal é algo interno. Ele até realiza um trabalho semelhante. Dá também o seu parecer, mas é um órgão interno. Políticas de gestão e controle internos também é um órgão interno. O próprio nome diz, ó, é um órgão interno. Ele dá seu parecer, mas é algo interno, não é externo. Conselho consultivo também é um órgão interno. Ele também dá o parecer, assessoria sobre questões, pode ser até questões relacionadas a informações financeiras e patrimoniais, mas é algo de dentro da empresa. Nós estamos nos referindo aqui a uma auditoria independente. Olha, se você quer levantar informações preciosas sobre sua empresa, uma das melhores iniciativas é a contratação de uma auditoria independente. Ela vai dar um retrato da sua empresa, um retrato desinteressado, não é? Bem profissional. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha. Que coisa linda! Que coisa bela! Pode
pode comemorar. Sexta questão, sexto item. Vem comigo, ó. São muitos itens para nós praticarmos, hein? Mais uma vez, ó. Qual elemento da estrutura da governança corporativa vai ser descrito acima? Então, vamos ler juntos e a gente vai entender qual é esse elemento, ó. Órgão colegiado encarregado do processo decisório de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. É o principal componente do sistema de governança. Vamos destrinchar alguns pontos chaves dessa questão. Vamos destrinchar. Vamos lá. Vem comigo. Atenção. Vamos lá, continuando. Ó, vamos destrinchar. Órgão colegiado. Órgão colegiado. Qual é a sua função? Ó? O processo decisório da empresa. É o que toma as decisões de uma empresa. Tudo isso direcionado às estratégias da empresa para se manter competitiva no mercado. E é o principal componente do sistema de governança. Aqui nós estamos falando de conselho de administração, políticas de gestão e controle internos, conselho consultivo ou conselho fiscal. Turma, B, C e D são órgãos, digamos assim, órgãos consultivos. Eles não têm poder decisório. Desses quatro, o único que tem poder decisório é o conselho de administração, que dependendo do modelo, pode ser formado pelos acionistas, acionistas e administradores, acionistas, administradores e outras partes interessadas, tá bom? Vem comigo, resposta letra A. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Sétima questão. Terminando quase nossa aula, 5 minutos. Temos mais 2 questões, a sétima e a oitava. Vem comigo. Olha só. Empresas que possuem receita bruta anual acima de 360 mil e até 4.800.000 são consideradas empresas de pequeno porte, médias empresas, grandes empresas ou microempresas. Olha, gente, até 360 mil são consideradas como microempresas. Então, estamos falando de empresas que estão imediatamente após uma microempresa. Estamos falando aqui de empresas que são de pequeno porte, são pequenas empresas, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Tá bom? Então, a resposta certa é a letra A. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Último item, última questão. Empresas com receita bruta anual até 360 mil são consideradas empresas de pequeno porte, médias empresas, grandes empresas ou microempresas. Bom, vamos pegar a informação da questão anterior. Pequeno porte está entre 360 mil e 360 mil
e 4,8 milhões. Aqui são de pequeno porte. Em médias empresas estão entre 4,8 milhões e 300 milhões. Aqui, segundo o BNDES. Grandes empresas acima de 300 milhões são as grandes empresas. Então, as empresas com faturamento, renda bruta anual até 360 mil são consideradas microempresas. A letra D, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Revisão. Nesses 2 minutos finais de aula, tudo que vimos na aula de hoje. Hoje conversamos sobre o conceito de governança corporativa. A origem desse conceito a partir do conflito de agência clássica. Conhecemos um pouco sobre o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Em seguida, estudamos os princípios da governança corporativa, que são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Em seguida, estudamos alguns modelos teóricos da prática da governança corporativa. Aprendemos a categorizar, ou melhor, conhecemos a categorização, a classificação das empresas, certo? Nós sabemos que são essas 4 classificações, quanto à natureza jurídica, estrutura de controle, caracterização do controlador e o porte da empresa. Nós fizemos um recorte, estudamos empresas quanto à natureza, como cooperativas, sociedades anônimas e limitadas, e o porte da empresa, microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. E terminamos nossa aula estudando a estrutura de uma empresa que atua sobre governança corporativa, o conselho administrativo, conselho consultivo, os comitês do conselho de administração, políticas de gestão e controles internos, conselho fiscal e a auditoria independente. Em nossa próxima aula, a gestão corporativa inclusiva. Eu já dei uma dica hoje, uma pista, falando sobre a política de acessibilidade das empresas. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!